passado. Do mesmo modo, nem todos os que se suicidam na velhice também são vítimas dos estímulos suicidas pregressos. É preciso não olvidar o temível problema das obsessões, quando há umas impiedosas, desde o berço da reencarnação dos seus velhos adversários, os perseguem obstinadamente com o fito único de expulsar-lhes o espírito do corpo protetor. Auscultam-lhes todas as zonas vulneráveis e aplicam todos os recursos, os mais vis implacáveis, a fim de levá-los ao suicídio prematuro, mesmo que se trate de espíritos que não se suicidaram no passado. Em virtude de o suicídio ser um dos crimes mais condenáveis pela consciência espiritual, pois a alma atrai a concessão divina do corpo carnal, esses infelizes obsessores e verdugos do espaço buscam acicatar ao máximo a vaidade, o orgulho e o amor próprio daqueles em que vislumbram qualquer debilidade psíquica que possa induzi-los ao suicídio. Deste modo, a pertinácia e a crueldade obsessora, em certos casos, tanto podem levar ao suicídio uma criança cujo espírito ainda esteja muito onerado por graves débitos do passado, como também burlar a vigilância espiritual do sexagenário descuidoso e imprudente, conduzindo também à morte ignominiosa. É por isso que uma das mais importantes atitudes que auxiliam a permanência do espírito na matéria ainda se enquadra na máxima do orai e vigiai que Jesus recomendava a todos os seres e a qual se referia a todo momento. A oração, como divino multiplicador de frequência vibratória angélica, estabelece maiores defesas em torno da alma e dos seus pensamentos, suavizando-lhe as emoções e cerrando as portas do psiquismo vulnerável às insuflações e estímulos das trevas. Pergunta: e qual é o vosso ponto de vista sobre o fato insólito desses milionários que se suicidam? Uma vez que a fortuna já lhes proporciona completa segurança econômica e todas as satisfações no mundo material, isso não deveria servir-lhes de motivo para não se entregarem ao suicídio. Ramatiz: é de senso comum que o homem mais rico não é aquele que possui mais dinheiro, mas o que menos precisa dele. Inegavelmente, existem inúmeros motivos que podem levar as criaturas ao suicídio, quer sejam ricas ou pobres, doentes ou sadias, ignorantes ou sábias, aos estímulos suicidas como vibrações mórbidas decorrentes do suicídio da vida anterior, assim como outros novos incentivos, que se produzem pelo desespero moral, fracasso econômico, sofrimento atroz, rebeldia ou indiferença para com a vida humana, e tenaz perseguição dos terríveis obsessores das trevas. A fortuna terrena não significa um cinto de segurança para aqueles que causaram desgraças e infelicidades no pretérito, pois o dinheiro do mundo material não consegue livrar o espírito encarnado da perseguição dos seus desafetos em liberdade no além-túmulo. Enquanto o pobre se suicida desesperado com as suas vicissitudes, doenças ou humilhações, o milionário descuidado dos bens espirituais vive sob perigosa companhia de espíritos trevosos, que o acompanham sorrateiramente, excitando-o para todas as satisfações e paixões humanas, a fim de o transformarem no prato predileto do interminável cortejo de gozadores desencarnados. Para alguns obsessores espertos, muitos homens afortunados não passam de excelentes prolongamentos vivos que atendem à sua sede de alcoólicos, do vício da jogatina e demais sensações da animalidade inferior. Deixando-se situar imprudentemente dentro de hábil plano maquiavélico sob o comando dos magos das sombras, o rico desregrado vai se atrofiando nos delicados sentimentos de sua alma imortal e se impermeabilizando contra todos os estímulos espirituais superiores, pois condiciona seus impulsos torpes e os prazeres fáceis sugeridos pelo astral inferior. Desorientado pelo excitamento animal, atinge a saturação máxima dos prazeres e facilidades duvidosas da vida humana, para então embotar-se na sua sensibilidade, tornando-se apático para com todas as coisas do mundo, pois está farto, mas não saciado, impossibilitado de reerguer-se pelo afinamento espiritual, de que sempre se descuidou ou que se negou a conhecer, petrifica a emotividade saturada,
A melancolia e o tédio tomam-lhe conta da vida e o dinheiro se torna impotente para atear fogo a quaisquer emoções tão excessivamente repetidas e vulgarizadas no trato grosseiro da vida física. Quando atinge esse limite de embrutecimento, as próprias paixões deletérias e o cenário aprazível do mundo transformam-se num panorama indesejável, já muitíssimo conhecido e explorado em todos os seus ângulos emotivos e prazenteiros. Alguns afogam o seu desencanto em sucessivos garrafões de uísque, desfolhando melancolicamente as folhas do calendário terrícola e evitando que a consciência se equilibre para anotar o tédio detestável. Esses suicidam-se a prestações, na ingestão do álcool. Outros, respingados de cultura transitória erigida sobre a fenomenologia do mundo material e suas tricas artísticas e sociais, com um conhecimento puramente intelectivo, ainda tentam algumas acrobacias filosóficas e parafraseados do senso comum da vida requintada, para justificarem a sua própria frustração. Mas, faltando-lhes o poderoso alimento da vida espiritual sem os sofismas do intelecto requintado no mundo, atrofiam-se-lhes de uma vez os resquícios da sensibilidade psíquica, que ainda vagavam em torno das acanhadas janelas dos 5 sentidos carnais. Então só lhes resta um recurso estúpido e de pavoroso sofrimento que ainda desconhecem, que é o suicídio. Pergunta: mas o que às vezes nos surpreende é que também ocorrem suicídios de criaturas que, além de riquíssimas, eram cultas e emancipadas em suas relações com o mundo. Que nos dizeis a esse respeito? Ramatiz: é evidente que existem situações e motivos que podem levar ao suicídio qualquer tipo de criatura, por mais privilegiada ou oculta na esfera intelectual do mundo, tais como as moléstias incuráveis, os tremendos impactos morais, que escandalizam fragorosamente, ou as paixões frustradas. É enorme a lista de consequências que podem roubar o gosto de viver àqueles que ainda não se fortaleceram pela resignação e o entendimento ensinados por Jesus. Acresce que, no caso desses ricos e cultos que se suicidam, há sempre falta da sabedoria espiritual, que é a garantia da alma em qualquer situação trágica ou desilusória no mundo físico. A prova de que são cultos na matéria mas incultos em espírito está em que eles se matam. O homem sábio espiritualmente não se mata, pois além de já estar condenado à morte pela própria natureza, sendo estupidez apressar o que é inevitável, também sabe que se lança num cenário de pavores e sofrimentos dantescos, por sua livre e espontânea vontade. Um homem nessas condições há de estar louco, mas não sábio. A emancipação do homem não provém do polimento proporcionado pelo verniz das formas terrícolas, nem mesmo a concedem os pergaminhos, anéis de grau ou as prosaicas condecorações, misto de baeta colorida e medalhinhas de metal. Quase sempre não existe nesses ilustres candidatos ao suicídio ardor espiritual que leva o homem no serviço benfeitor ao próximo, pois relegam propositadamente para planos secundários a solução fraterna dos problemas vividos pelos infelizes deserdados da sorte, que tremem de frio e gemem de dor e fome. Francisco de Assis, Padre Damião, Vicente de Paula, Bezerra de Menezes, Gandhi, Buda, Allan Kardec, e outros seres dispersos pelas várias regiões do orbe, eram tão devotados ao bem alheio, que não lhes sobejava tempo para pensarem no suicídio ou deixarem o tédio infiltrar-se em suas vidas. Não nos parece grotesco que os fartos do mundo fujam da vida acorvadados ou decepcionados, enquanto os miseráveis continuam heroicamente a viver. E há outros indivíduos que se matam aos poucos, gastando-se junto às mesas do uísque, nas alcovas luxuosas, nos banquetes opíparos e nas estultas competições ostensivas. Quando os seus corpos baixarem à cova fria, esses suicidas terão que explicar aos seus mentores espirituais, que lhes confiaram os valores da fortuna, porque antes de alimentarem os famintos, socorrerem os doentes e vestirem os nus, alentaram os festivos concursos de cães, cavalos e beldades, esmerando-se em escolher os espécimes mais belos e sádios, enquanto os hospitais,
Asilos, creches e manicômios vivem abarrotados de enfermos, esfomeados e estropiados. Terão de dizer por que motivo cultuaram a ridícula profissão de anfitriões, glorificando-se na apresentação de cardápios em que entravam as mais caríssimas iguarias transportadas por via aérea, confeccionadas com retalhos de cadáveres de animais e aves raras, enquanto a poucos passos crianças gemiam esfomeadas. Terão de explicar por que motivo exauriam fortunas no esponsalício dos seus descendentes, empanturrando-os fartos e servindo-os felizes, quando em torno a multidão sofria a desforra, a impiedade e a vingança surda da riqueza. Após tanta extravagância e incompreensão do objetivo espiritual da vida humana por aqueles que são os mais credenciados pelos favores do mundo, não é de estranhar que até o milionário culto também se suicide. Repete-se modernamente a velha lenda do homem que vendeu a alma ao diabo e depois não pôde cumprir o contrato de gastar no prazo combinado toda a fortuna com que era suprido diariamente. E o diabo então levou-lhe a alma para as profundezas do inferno, pois o infeliz não tivera ideia de se salvar, para o que lhe bastaria aplicar parte da verba fornecida por Satanás no serviço da caridade. É o que também ocorre com muitos ricos suicidas, cultos, mas de emoções embotadas pelo exagero de uma vida excessivamente egoísta e epicurística. Os malfeitores das sombras levam-lhe as almas, depois, para os charcos do astral interior, pois na administração provisória da fortuna concedida por Deus em favor do bem comum, eles se esquecem da mais sublime e inesgotável emoção do espírito, que é socorrer o próximo e mitigar a dor humana. Pergunta: referistes-vos a essa venda da alma ao diabo apenas como um símbolo dos prejuízos que podem suceder aos ricos suicidas? Não é assim? Ramatiz: evidentemente estamos lançando mão de um símbolo, embora Jesus já vos tenha advertido claramente sobre o perigo da riqueza malbaratada usando também do simbolismo do inferno na parábola de o rico e Lázaro, de modo a tornar compreensível em seu pensamento às massas. A riqueza não é patrimônio que pertence especificamente a um só homem, tribo ou povo, pois a reencarnação troca os donos das fortunas e, o que é pior, deserda completamente o mais rico da terra. Daí, pois, merecer censura o rico que, sendo apenas o mordomo ou administrador provisório de certos valores, usufrui deles avaramente ou só auxilia a parentela ou pessoas de suas afeições interesseiras. No seu infeliz orgulho e estultice, agindo contra os nobres princípios da vida espiritual e para o culto exclusivo de sua vaidade perecível, eles só atendem ao convite mefistofélico dos espíritos trevosos. Pouco a pouco esses espíritos se infiltram em sua companhia emotiva e sensual, explorando-lhes a gula nos opíparos banquetes, a embriaguez na champanha ou no uísque, desgastando-os tranquilamente para mais breve os levarem à melancolia perigosa e à apatia para com uma vida cada vez mais insócia e farta dos tesouros dourados e enjoados dos cenários ilusórios da matéria. A solidão tenebrosa, ativada pelos magos das sombras, mata-lhes gradativamente os desejos e cria-lhes o vazio pela limitação dos sentidos físicos. E então o dilema se impõe dia a dia: ou se matam, ou então passam a viver como sonâmbulos entre as decorações faustosas. Quando esses espíritos deixam na cova do mundo o corpo amarfanhado, então a imprensa traça-lhes compungidos necrológios sob as velhas chapas, louvando-lhes o espírito brilhante ou o seu elevado senso artístico nos faustosos banquetes da fina sociedade. Mas a superficialidade humana logo os esquece na crosta, ergue-lhes caríssimo e luxuoso mausoléu, que servi-lhes-á como depósito provisório das carnes apodrecidas. Infelizmente, a lisonja ainda lhes envolve o cadáver quente, mas a alma precipita-se sem apavorada queda, magnetizada pelas mais horrendas paisagens do astral trevoso, onde o sofrimento inenarrável superativa-lhes então as emoções embotoadas na fartura e na impiedade egocêntrica do mundo físico. Satanás, simbolizado na forma de verdugos impiedosos, leva-os de roldão pelos abismos e charcos pestilentos,
Enquanto os seus gritos e brados lancinantes não encontram eco nesses corações diabólicos empedernidos, sentimos-nos incapazes de vos descrever o quantum de sofrimento de que são tomados esses infelizes, pois, nascidos em berços de rosas e vivendo em palácios dourados, deixam-se vencer pelo excessivo epicurismo da existência humana, matando-se aos poucos enquanto pretendem matar o tempo para esquecer a vida. Pergunta: sabemos de alguns suicídios trágicos, praticados por autores de obras de moral construtiva e filosofia benéfica que, num momento de desespero, se hão suicidado como um protesto ou desagravo a determinadas injustiças cometidas contra a sua pátria e o seu povo. Esses casos se assemelham, porventura, aos de rebeldia cometida pelos suicidas comuns, que já tendes citado. Ramatiz, sabeis muito bem que não há efeito sem causa, se no vosso mundo existem leis e penalidades que podem ser aplicadas com justiça a cada caso de delinquência humana. É óbvio que a sabedoria divina ainda é milito mais equitativa e exata no processo de educar e redimir cada alma para os objetivos angélicos. Em consequência, o que chamais de injustiça, no vosso mundo, não existe em relação ao processo técnico da ação e reação a do de causa e efeito que, sob a disciplina kármica, é da responsabilidade do seu próprio autor. Repetimos. Não é possível ocorrerem injustiças na lei de Deus, por uma razão lógica e simples, isto é, não existe reação sem ter existido ação correspondente. Por isso, aquele que se revolta contra injustiças e torpezas do mundo, caídas sobre si ou sobre sua pátria, embora seja culto, regrado ou pacífico, de qualquer forma encontra-se colhendo o efeito kármico do seu próprio passado, ou seja, sofrendo exatamente os efeitos das causas que as originaram. Se assim não fora, esse suicida teria nascido em outra pátria, livre de injustiças e de outros males, ou mesmo em outro planeta cujo karma fosse bem melhor. Embora se trate, como dizeis, de alma devotada às tarefas do mundo, é possível que ela tenha sido culpada ou instigadora de iguais desesperos no passado, por cujo motivo elegeu-se para habitar num meio de condições semelhantes. A técnica sideral não cria ambientes propositados para incentivarem o homem ao suicídio, o que seria imoral, mas apenas o coloca no ambiente simpático às mesmas causas do que semeou outrora. Algumas vezes trata-se de espírito que já se suicidou no passado e se torna incapaz de resistir aos reflexos suicidas, no tempo em que são mais intensos e coincidem com a idade da tragédia anterior. Não importam as tarefas em que esteja empenhado, embora nobres, pois o suicídio é questão de debilidade espiritual, que a própria alma precisa curar em si. Quando semeardes espinhos, não vos iludais, porque não colhereis morangos. É difícil ao espírito encarnado compreender que o mundo físico, na verdade, é apenas uma escola de educação espiritual, e não um local de ventura ou de prazeres definitivos. Os que se suicidam em desagravo a qualquer violência ou injustiça cometida contra os seus preconceitos de raça ou nacionalismo fanático lembram os alunos que se rebelam contra o seu estabelecimento escolar e se trucidam como protesto às arguições educativas dos seus professores. Pergunta: perante a lei espiritual, não haverá justificação para o fato de um bom rei ou imperador haver se suicidado como protesta contra a invasão de sua terra natal, preferindo seu sacrifício a desencadear a violência homicida? Não se trata de um homem que, em lugar de matar, se suicida por excessivo amor à sua pátria ou à sua raça, motivo que não deixa de ser heróico. Ramatiz: a própria ideia de um protesto suicida contra as leis ou injustiças sofridas no mundo carnal já revela algo de um egoísmo oculto, malgrado venha a se sublimar no disparate de um desagravo pátrio. É evidente que, nesse caso, o suicida acredita com certa ingenuidade que o seu problema particular deve ser considerado como um acontecimento de importância universal. Ainda aí a vaidade humana se manifesta sorrateiramente,
pois o suicida pretendia transformar um fato de interesse pessoal em um drama que pedisse a contemplação do mundo. Nessa espécie de suicídio ainda pode predominar a subjetiva volúpia de vingança contra o mundo e sua geração, não sendo difícil ao mais singelo psicanalista encontrar nisso tudo a origem de um amor próprio ferido. O suicídio, em qualquer condição, sempre trai vaidade e o amor próprio das criaturas, aliciando-lhes motivos mórbidos para que destruam o sagrado patrimônio do corpo. Cegam-nas, fazendo-as esquecer os martírios e desesperos de outros milhares de criaturas esfomeadas, enfermas, disformes e escravas de todas as explorações do mundo, mas que não se desesperam e continuam a entoar o cântico amoroso da vida e do sacrifício pelo bem espiritual. O patriota ilustre, que se suicida como um protesto à invasão de sua pátria, de modo algum revela o heroísmo e a dignidade daqueles outros seus compatriotas que, embora sob a mesma vicissitude, continuam sacrificialmente vivos, a servir a sua coletividade. A esses, sim, se deveria aplicar a classificação honrosa de heróis. Mais grave se torna esse tipo de suicídio, pois justamente os reis, os imperadores e outros governantes de povos, que são os portadores de discernimento e raciocínios superiores, lisonjeados ainda com o tributo da fama, são os que não devem incidir na prova de covardia espiritual quando, em lugar de sobreviverem, para a solução dos problemas angustiosos dos seus compatriotas, ainda os abandonam no mesmo cenário agitado, talvez criado por eles mesmos, do qual fugiram sob o tolo pretexto de desagravo. Se o seu heroísmo e a sua glória consistiram em morrer por princípios nobres, melhor seria que tivessem procurado viver por esses mesmos princípios. No seio das inumeráveis injustiças que acometem diariamente os infelizes indefesos às explorações do mundo, qualquer homem inteligente, afortunado ou de posição, que se suicida, é verdadeiro escárnio contra aqueles que sobrevivem corajosamente com menores credenciais de poder ou de inteligência. Pergunta: e quanto ao suicídio de criaturas religiosas, que se desfazem da vida diante de altares de igrejas, ou de santos e que se devotavam, desesperando-se mesmo diante da assistência espiritual que procuram na hora cruciante? Ramatiz: qualquer tratado psicanalítico poder-vos-á explicar satisfatoriamente as razões e a técnica mórbida desses suicídios, que também não passam de outros protestos sutis, provindos das insatisfações ou caprichos recalcados. São criaturas que, ainda não satisfeitas por extinguirem a sua vida física, que muitos outros seres suportam heroicamente em piores condições, praticam o suicídio teatral e dramático, para efeito público, como afrontosa demonstração de vingança subjetiva contra o santo ou guia que haviam nomeado como seu exclusivo procurador nas tricas da vida humana. Inconformadas com as próprias frustrações, sem lhes buscar as origens egotistas, ainda cometem o terrível sacrilégio de atribuir ao seu protetor ou espírito benfeitor a culpa de suas fraquezas espirituais. Inúmeros seres ainda confundem assistência espiritual superior com a obrigação incondicional de serem assistidos por certos espíritos em suas teimosias mais ridículas. Exigem que os santos ou os espíritos benfeitores abandonem os seus afazeres de importância coletiva, no espaço, para correrem para junto de si a todos os segundos de preguiça mental e rebeldia ao sofrimento purificador. Durante a juventude, sob a ilusão de que o verdadeiro amor seja a virulência da paixão carnal, muitas donzelas subestimam a advertência amiga dos pais sensatos, para em seguida sofrerem as consequentes desilusões emotivas, deixando-se precipitar para o ato deslocado do suicídio. Na maturidade do corpo, os deslizes morais, as insatisfações, a perda de entes queridos, a crise financeira da família em consequência do excessivo conforto, os sofrimentos decorrentes da imprudência humana ou da retificação kármica, terminam por provocar os suicídios, que abrem as comportas dos mais pavorosos sofrimentos no além-túmulo. Pergunta:
Mas é evidente que somos assistidos por almas benfeitoras, no além, às quais podemos devotar-nos carinhosamente. Não é assim. Ramatiz, sob qualquer hipótese, toda criatura humana possui a entidade amiga que envida todos os esforços para livrá-la da infelicidade espiritual, mas é preciso não chegar à insânia de se crer que um santo é pau para toda obra, como diz o vulgo. Em algumas criaturas ainda persiste a crença antiga do corpo fechado, pela qual determinadas orações mantrânicas têm o poder de imunizar até o facínora ou aventureira criminoso contra as perseguições da lei terrena. Confundia-se antigamente, como ainda hoje se confunde, certas entidades diabólicas das trevas, que costumam socorrer imediatamente os seus pupilos subvertidos na vida material, com a presença do Espírito Superior, que só inspira a humildade, a tolerância, a paciência e a renúncia, pois é mediador do céu e não advogado do inferno. Daí a perigosa convicção de muitas criaturas imprudentes que, vivendo no mundo só à cata de prazeres, benefícios fáceis e gloriolas mundanas, acreditam que o seu guia espiritual ou o seu santo devocionado tem por obrigação atendê-las em todas as suas emoções descontroladas, caprichos tolos e apetites ridículos. Antônio de Pádua, uma das grandes vidas sacrificadas no orbe, nada mais significa para muitas moças do que valiosa proteção para os namoricos no cinema e os casamentos afortunados. Certos motoristas irresponsáveis e despreocupados da vida alheia cruzam as ruas e percorrem estradas quais perigosos bólides, sob a ingênua certeza de que estão super garantidos por São Cristóvão, que se sente muito honrado por ter pregado a sua efígie no tabuleiro do veículo. Alguns beberrões ultrapassam o código sensato do equilíbrio humano, saturam-se e se deprimem pelo álcool, retornando embriagados aos seus lares, muitíssimo despreocupados de qualquer acontecimento infeliz, por terem lembrado de que, no seu singelo oratório, Santo Onofre já recebeu a sua cota de aguardente. Nos dias límpidos e belos, em que a natureza assim feita de flores e escampinas se tinge do verde amoroso da esperança na vida, quando o sol inunda o ar de luz e calor, muitos homens folgazões e desinteressados dos objetivos superiores da vida vestem rica indumentária de couro e madrugão, de tocaia, nas matas festivas, onde a passarada canta feliz e poética. E sob os alvores da manhã começa então a faina ceifadora, enquanto o odor da pólvora queimada inebria as narinas dos que se divertem matando a beleza das matas. Cai a vesita manchada de sangue, cujo cântico se transforma num gélido estertor, mas os caçadores nada temem, nem mesmo um acidente na caça, pois quase todos, ao saírem de seus lares, encomendaram-se gravemente à proteção do seu santo predileto. Pergunta: certamente, essa disposição devota das criaturas ainda é uma decorrência do paganismo antigo, não é assim? Ramatiz: de fato, os homens do século XX ainda imitam os antigos pagãos, que tinham deuses para todos os seus atos, bons ou desregrados, agora apenas sublimam o politeísmo de antanho, devocionando novos ídolos modernos na figura de santos do agiológico católico, na dos guias do espiritismo ou na dos pais e caboclos da Umbanda, a fim de que eles protejam as insânias e os estultícios espirituais, enquanto olvidam a sua necessidade e responsabilidade de experimentação, confiando apenas no mérito do esforço alheio. E quando o santo, guia ou caboclo não consegue atender a todas as suas ambições e caprichos egocêntricos, alguns blasfemam e repudiam a sua devoção costumeira, e outros chegam a se suicidar diante do altar do seu santo predileto, lavrando-lhe afrontosa acusação pública e atribuindo-lhe maquiavelicamente o motivo do seu suicídio mórbido. Muitas mocinhas tolas e histéricas também se suicidam como protesto contra qualquer providencial advertência paterno-materna que lhes coíba a paixão perigosa e precipitada. Na realidade, essa impiedosa vingança contra os próprios afetos humanos ou espirituais quase sempre revela a alma cruel e egocêntrica que,
não satisfeito em destruir desonestamente o seu valioso patrimônio carnal, ainda deposita sobre os ombros alheios a culpa de sua crueldade mental. Pergunta: na última guerra, certos homens deixaram-se destruir nas condições de torpedos ou pilotos suicidas para defender suas pátrias. Quais as responsabilidades desses seres, que concordaram em abdicar da vida física para a liberdade do seu povo? Porventura estarão nas mesmas condições do suicida comum? Ramatiz: o suicídio, em geral, é uma demonstração gritante de egoísmo e preocupação pessoal. Só merece atenuante quando, apesar de ato insensato, a morte é em favor alheio. A abdicação voluntária de si mesmo e a renúncia aos seus próprios interesses para favorecer outrem pode servir de abrandamento após a desencarnação, fazendo também desaparecerem os reflexos suicidas e as lesões do perispírito na encarnação seguinte. Mas isso quando a vontade de morrer não se estigmatiza pelo protesto ou rebeldia contra a vida humana, mas se eleva pelo espírito de sacrifício e o desejo ardente de salvar outros seres. Certos povos orientais têm pouco apego à vida física, em comparação com os da civilização materialista da Ocidente que, em sua aparência religiosa, oscila num contínuo misto de descrença e temor, sem força suficiente para sobreviver ao medo da morte. Devido à facilidade intuitiva com que os povos asiáticos admitem a sobrevivência da alma e a reencarnação, atribuem pouco valor à vida corporal e quase não temem a morte. Da existência do harakiri, suicídio muito comum no Oriente e dependente da psicologia desse povo, que mais o pratica como um desagravo de tradição secular do que mesmo como ato de rebeldia para com a vida física. A convicção da imortalidade e da reencarnação do espírito enfraquece o tradicional pavor da morte, como sucede com os espíritos estudiosos, que já não pranteiam tão escandalosamente a desencarnação da sua parentela, o que ainda é muito comum entre os religiosos dogmáticos e assustados pelas proibições infantis do sacerdócio sentencioso. A doutrina espírita muito contribui para um conhecimento mais valioso da criatura a respeito do valor da vida, e as estatísticas já comprovam que é inexistente a prática do suicídio por parte do espírita conscientemente convicto de sua realidade mortal. Os cristãos morriam nos circos romanos de modo imperturbável, porque não acreditavam na morte da alma. Por isso, alguns desses torpedos ou pilotos suicidas, que aceitam a sugestão malévola dos seus maiores e abdicam de suas vidas em favor da coletividade pátria, não podem ser julgados sob a mesma severidade espiritual, porque estavam convictos de realizar ação meritória em favor do seu povo e não suicídio como revolta contra a vida. Reconhecemos, entretanto, que tudo isso decorre da estulta concepção de nacionalismo, muito comum na Terra. Os torpedos suicidas, ou pilotos suicidas, ainda são produtos da estupidez humana e dos poderosos fazedores de guerras, aos quais será depois pedida a conta de todos os males que provieram de suas indústrias maquiavélicas e intentos homicidas. Pergunta: então não há sofrimento para o suicida pátrio? Ramatiz: toda a vida interrompida antes do tempo produz sofrimento. Quando se corta a vergonha da roseira antes da época normal de sua poda, a planta violentada demora-se para o seu reajustamento vegetal, pois o imprevisto seccionamento perturba todo o seu metabolismo de vida e crescimento natural. Verte pelos seus ramos amputados a seiva violentada, como se fora a lágrima vegetal chorada pela planta. Toda a vida que é seccionada antes do tempo marcado pela natureza biológica, ou antes do prazo determinado pelos mentores do além, traz sofrimentos tão acerbos quanto seja o grau da vontade que se concentrou para sua destruição. O sofrimento desses suicidas pátrios pode variar no além, pois enquanto alguns aceitam o sacrifício voluntário de salvar sua pátria e destruir as armas inimigas, como um ato de renúncia, outros o fazem por espírito de rebeldia, descaso pela vida ou puro instinto de maldade e de vingança.
A lei do karma então ajusta a cada consciência a experimentação dolorosa de sua responsabilidade e consequente recuperação espiritual, mas o faz de acordo com a intenção íntima e o propósito que acionou cada piloto ou torpedo suicida. Entretanto, esses heróis suicidas não conseguem furtar-se aos atrozes sofrimentos e inesperados problemas de adaptação no além-túmulo, para onde são arremessados pela morte violenta, que os torna imensamente infelizes. Por ser o sofrimento mais suave e mais acerbo, conforme os feitos espirituais de cada um na vida humana, o torpedo suicida que viveu produzindo benefícios e socorrendo seus semelhantes justifica qualquer amparo conveniente depois de sua morte precipitada, embora não possa eximir-se da culpa de destruir estupidamente o seu corpo, como combustível para a sanha guerreira. Aquele, porém, que antes de abdicar de sua vida em favor da pátria e destruir outros seres, já era péssima criatura no trato do mundo, penetra no além envolvido pelos mais tenebrosos desesperos e sem oferecer condições para qualquer amparo dos corações mais apiedados. Pergunta: poderíamos supor que todo suicida, cuja vida seja digna e benfeitora, ficará livre dos sofrimentos atrozes provenientes da desencarnação violenta? Ramatiz: salvo quando se trata de sacrifício pacífico a favor de alguém que está perecendo, o verdadeiro homem digno e benfeitor, que ama ao seu próximo e pretende servir a humanidade, de modo algum o faz através do suicídio, pois qualquer suicida não passa de um fujão da vida física. Credes que se deva glorificar aquele que salta da embarcação em perigo e abandona os demais companheiros às angústias do provável naufrágio? O benfeitor nunca se trucida num ato de rebeldia, desagravo ou vingança contra a vida, o seu corpo. Ele sempre o considera utilíssimo até o derradeiro momento de sua existência, determinado pelos poderes superiores. A vida na carne pode ser considerada como fruto de um contrato bilateral, em que Deus, como doador, se coloca de um lado o espírito do homem, como beneficiado, assume obrigações do outro lado. A destruição prematura do corpo significa o rompimento violento do acordo bilateral, que muito se agrava pelo fato de a criatura humana nem ao menos poder indenizar o Criador, quando pratica esse ato excessivamente egocêntrico. E convém lembrar que variam também os pseudoméritos desses torpedos ou pilotos suicidas, que mencionastes, quando comparados, por exemplo, a outras mortes heróicas em favor do bem humano. Se os suicidas pátrios se deixam abater, instigados pelos seus brutais instintos guerreiros e pelo orgulho de salvarem os seus patrícios, e se alguém acha glória nisso, que dizer dos cristãos que se deixavam imolar em favor de uma ideia salvadora de toda a humanidade? Os atos heróicos dos torpedos suicidas ficam completamente anulados, porque tinham por fim favorecer orgulhosamente a sua comunidade familiar, além de serem eles responsáveis por outro grande número de vidas, que trucidaram por intermédio de suas mortes desesperadas. Os cristãos, no entanto, foram queimados nos postes de tortura, despedaçados pelas feiras ou crucificados pelos romanos, sem que disso resultassem outras mortes, pois o seu holocausto solidificou uma nova fé e uma nova crença, que se tornaram a esperança da própria vida. De pouco vale a estupidez do louco suicídio que, se prolonga a vida dos conterrâneos, é um sacrifício destinado a destruir muitos outros corpos que são necessários à educação de outras almas. O torpedo suicida é arma viva, mórbida e cruel, mais um produto do orgulho de raça e ferocidade inata do que mesmo de heroísmo, que se confunde com a própria índole belicosa. O heroísmo louvado pelo Criador ainda é aquele que aumenta a probabilidade de vida em todas as suas manifestações comuns. Toda destruição deliberada ou sugerida a outrem provém do espírito diabólico, pois Satã é bem o símbolo das trevas e o inimigo da vida. Pergunta: que podeis dizer sobre o harakiri, esse tipo de suicídio muito comum e tradicional dos povos orientais, e que às vezes se estende à família inteira, como um desagravo sacrificial pela perda de insígnias, de dignidades,
da confiança pública, ou devido a qualquer abatimento moral. Tratando-se de um suicídio de tradição nacional e secularmente considerado como um princípio de honra e não um ato de rebeldia para com a vida física, porventura tem atenuante perante a responsabilidade espiritual. Ramatiz. Os povos asiáticos também se subordinam diretamente às comunidades espirituais de sua raça, que lhes supervisionam os costumes sem violentar brutalmente as suas tradições. Dessa forma, também varia o sentido de suas expiações e culpas kármicas, pois se situam em outras regiões diferentes do vosso país e se ajustaram psicologicamente a outra responsabilidade de vida. É de senso comum que às vezes varia tanto a moral de uma raça ou de um povo que, se fosse adotada por outra raça ou povo, poderia até se tornar imoral. A poligamia, que é moral estatuída pelas tribos onde há grande excesso de mulheres, naturalmente seria considerada imoral no vosso país, onde o razoável equilíbrio de homens e mulheres preceitua a monogamia. Em consequência, o harakiri, que é um suicídio consagrado como ética tradicional de certo tipo de raça oriental, é encarado pelas autoridades espirituais dessa raça dentro do sentido de responsabilidade espiritual condicionada aos espíritos ali reencarnados. Não podeis julgar esse fato tomando estritamente por base as vossas tradições brasileiras, nem mesmo deveis encará-lo sob o ponto de vista latino. Pergunta: mas a prática do harakiri não implica também em uma fuga deliberada da vida e, portanto, num ato de rebeldia contra Deus? Embora fundamentado numa tradição milenária, o harakiri parece-nos sempre um propósito dramático e de afronta orgulhosa à divindade. Não é isso mesmo? Ramatiz. Evidentemente um fato lamentável, decorrente da ignorância espiritual desses povos, por cujo motivo também se lhes reduz algo da responsabilidade perante a lei kármica, mas é evidente que os outros povos e raças, embora não pratiquem tão facilmente o harakiri por qualquer banalidade, como fazem esses orientais, chegam a cometer desatinos iguais ou ainda mais graves. Em todos os povos e raças terrícolas ainda predominam as mesmas veleidades humanas, obscurecendo a realidade espiritual e que, na forma de dignidades, tradições, ancestralidades, direitos e reivindicações, cegam e escravizam os homens às tolices da existência, impelindo alguns até à prática do suicídio ou do homicídio infamante. A posse de títulos, cargos e comandos transitórios no mundo material, ainda aliados a outras preocupações pessoais como herança biológica, tradições de família, insígnias pátrias, diplomas, anéis de grau, postos honoríficos e dignidades sociais, infelizmente ainda são valores que invertem o sentido exato da verdadeira vida do espírito imortal. No entanto, ensinou-nos Jesus que os bens definitivos da alma e superiores a quaisquer tesouros da matéria, chamam-se renúncia, mansuetude, coragem, bondade, tolerância, devoção ao bem e amor à verdade. Em consequência, não podemos louvar essas dignidades insensatas que são desagravadas pelo suicídio ou homicídio, quando o corpo físico é ofertado pelo Senhor da vida para ser aproveitado até o final de sua pulsação, embora o homem permaneça soterrado numa masmorra de pedra ou na lama. As vossas vidas são traçadas pelo alto sob o mais elevado senso de justiça, merecimento educativo e felicidade espiritual, apesar das maiores desgraças ou sofrimentos humanos. Assim como da grotesca lagarta gera-se a encantadora libélula, que depois efetua o voo feliz pelo céu ensolarado, também da mais horrenda deformidade humana, ou desistência mais humilhante, Deus ainda plasma a configuração belíssima do anjo. Por isso, a vida deve ser cultuada até o seu derradeiro fim, e o harakiri, como um suicídio tradicional praticado sob mórbido ritual por certos povos orientais, é sempre a destruição prematura do corpo, sem compensar a vida de outrem. Diante da criação divina, é um crime de lesa propriedade,
pois o corpo carnal é concessão que deve ser respeitada até o prazo marcado. O suicídio sempre produz graves consequências e longas lamentações por parte de todos os seus deslocados autores, quer o pratiquem na forma de um torpedo suicida de extravagante heroísmo ou através do mórbido e orgulhoso ato de harakiri, que é fruto de profunda ignorância espiritual. É certo que, em essência, o harakiri associa-se ao sistema de suicídio comum aos ocidentais, malgrado variarem os seus motivos, como sejam o medo da pobreza, vinganças freudianas, desagravos patriotas, paixões repelidas, frustrações políticas ou humilhações sociais. Quando Moisés, sintetizando a voz do alto, compilou os 10 mandamentos, traçou um programa mínimo espiritual para a humanidade, evidenciando que o conceito do não matarás se resume em regra severa e de garantia incondicional a todas as formas de vida. Daí o grande malefício praticado pelo suicida, pois quem se mata não só destrói a vida que requereu e que não lhe pertence, como ainda atrai a confiança dos mentores que lhe endossaram a existência humana. Pergunta: como poderíamos encarar o suicídio de Judas, após ter ele traído o Mestre Jesus? Ramatiz: é fora de dúvida que existia um motivo de suma importância capaz de levar Judas à prática do suicídio. Mas isso ele não o fez como rebeldia contra a vida humana ou impelido pelos estímulos suicidas de outras vidas. Também não o fez devido à perda de fortuna ou por doença incurável. A história sagrada diz que Judas suicidou-se porque traiu Jesus e, embora fosse o tesoureiro da comunidade cristã, vendeu o seu mestre por 30 dinheiros, o que bem vos diz da absurdidade da narrativa. Em verdade, Judas Iscariotes suicidou-se desesperado de só haver compreendido muito tarde qual a missão e a exata realeza do sublime Jesus. Foi tomado pelo mais pungente remorso e sofrimento atroz jamais concebido pela mente humana, sentindo-se o único responsável pela tragédia do Gólgota. Só então perceber a sua precipitação, ao ver aquele a quem tanto amara e servira ser crucificado no madeiro ignominioso e torturado sob o sol causticante das 3 horas de Jerusalém. Mas não fora uma traição deliberada e nem sequer ele imaginara abandonar Jesus, embora sempre tivesse sido o discípulo mais imprudente, avaro e calculista, tendo-se perdido pela excessiva confiança depositada em si mesmo. Considerava que os outros apóstolos eram criaturas demasiadamente transcendentais, pusilânimes e desprovidas do sentido prático que estava a exigir a obra do mestre Galileu. Achava-os irresolutos e incapazes de empreender movimentos entusiastas e contaminantes às massas. Integrados numa empreitada de vulto, os apóstolos despreocupavam-se do dinheiro, que Judas considerava a mola de todas as coisas. Eis porque, encerradas as pregações do mestre, ele corria a bolsa em torno dos presentes, advertindo que a obra pereceria sem o alicerce do metal, que considerava a máquina propulsora do mundo. Cioso de si mesmo, guardava a ideia de que Jesus vivia sofrendo pela falta de adeptos entusiastas e de grupos ousados, que muito em breve pudessem conduzi-lo ao poder tão conclamado desde a sua primeira pregação. De outro modo, como poderia o Messias ser o rei de Israel e expulsar os romanos das terras santas? Sorrateira e deliberadamente, agindo mais por sua vontade isolada e tecendo planos que afagava intimamente sob delirante entusiasmo, mal sabia Judas que se encontrava atuado e dirigido pelas perigosas sugestões dos espíritos das trevas, que envidaram esforços para se infiltrarem na missão do divino Cordeiro. O imprudente apóstolo buscou, então, aliados em todas as camadas sociais e esferas de maior importância em Jerusalém, tendo recebido promessas entusiastas e impressionado muitos oportunistas que viam crescer o prestígio de Jesus, mas ainda temiam qualquer adesão pública a ele. Sem lograr perceber a imprudência de suas decisões perigosas, Judas passou a despertar a atenção do sacerdócio e das autoridades públicas, que dali por diante vigiavam-no continuamente e investigavam todos os seus contatos, arregimentando falsos adeptos de destaque,
que fingiam aderir incondicionalmente ao grande plano para a consagração do Messias no seu verdadeiro posto de honra e glória traçado por Deus para a libertação de Israel. Num mundículo de traições, interesses subvertidos e negociatas escusas entre vencedores e vencidos, como era a situação em Jerusalém naquele tempo, infelizmente Judas trabalhava como médium dos gênios das sombras, coligindo provas que se faziam preciosas para enquadrarem Jesus sob as leis hebraicas e sanções romanas. Jesus não só pressentia os movimentos ocultos de Judas, como ainda o advertia bondosamente, pois notava-o cada vez mais vigiado e submetido a melífluos louvores que tinham por objetivo principal auscultar-lhe as intenções. Judas era constantemente solicitado para atender aos grandes, que o procuravam às ocultas, animados pelas informações sibilinas do imprudente apóstolo, mas cautelosos quanto a aderirem incondicionalmente à comitiva de Jesus. A festiva entrada de Jesus em Jerusalém, os presentes incessantes e certa fartura de moedas, que principiavam a aparecer para o êxito da obra no plano material, já não deixavam dúvidas quanto ao plano imprudente em andamento pelo cisado discípulo. Então o mestre chamava Judas ao convívio amoroso e advertia-o de que o seu reino não era deste mundo, e que não viera buscar as gloriolas do Fausto e da prepotência, mas libertar o gênero humano da escravidão do pecado. Mas os gênios das sombras já se haviam apossado completamente de Judas, que se movia enfermiço e acossado pela ideia fixa do triunfo glorioso do Messias, então transformado num prolongamento vivo do astral inferior. Cegavam nos falsos entusiasmos das últimas horas, quando os sacerdócios afortunados expunham seus falsos júbilos pela missão de Jesus, ansiosos, porém, para enquadrarem o divino Cordeiro sob os preceitos severos das leis que puniam os sediciosos. Judas fora o mais eficiente colaborador dos planos maquiavélicos dos sacerdotes e dos próprios magnatas hebreus, que temiam uma sublevação incontrolável das massas inquietas, embora tudo fizesse crer no pacifismo da mística pregada pelo profeta da Galileia. Enfim, Jesus tornara-se inoportuno, enquanto Judas se transformava na mais preciosa sequência viva, no momento, para situar o mestre sob as leis hebraicas. Pergunta: mas Judas não percebia que, sem forças armadas e um plano sensato, o seu trabalho só redundaria na prisão do mestre a quem tanto amava? Ramatiz: Judas estava certo de que as falanges de anjos de que Jesus falava, eram poderes invencíveis, que obedeciam submissamente ao Messias, acreditando em sua mente enfermiça que seria bastante atear fogo ao rastilho, para então Jesus ser obrigado a lançar mão de suas legiões celestiais, estabelecer o seu reino de glória na terra, socorrer os humildes e libertar os escravos. Os céus teriam que se abrir em catadupas de fogo na hora aprazada, assim que a mais ousada mão se estendesse sobre o enviado celestial, pois, como sempre verificara, aquele que tinha o poder de ressuscitar os próprios mortos e curar os mais desarticulados aleijões, também não poderia comandar os anjos. Que não poderia fazer no momento glorioso de se revelar o Messias, o Salvador do povo de Israel. Então Judas, perante Jesus e os demais apóstolos, seria considerado emérito general que tudo articular e souber precipitar os acontecimentos felizes, que a pusilanimidade dos demais discípulos teimava em protelar. Eis porque ele vivia um dos momentos mais extraordinários de sua vida quando, à frente de um grupo misto de soldados romanos e auxiliares hebreus, comandados por Malcus, apresentou-se sorridente, feliz, apontando Jesus, seu mestre, como sendo realmente o esperado Messias, aquele que sempre afirmara ter vindo para libertar Israel do jugo dos romanos. Infelizmente, a venda mefistofélica caiu-lhe dos olhos e os fatos o desmentiram e arrasaram cruelmente. Em vez de se abrirem os céus e brotarem legiões de anjos de todos os ângulos do horizonte, Jesus, humilde e submisso, estender as mãos para as amarras e até impedir a Pedro de reagir. Quando Judas, apavorado,
Percebeu o seu equívoco, não pôde mais controlar o seu psiquismo desesperado, nem apagar as chamas furiosas que lhe queimavam o coração. Julgando-se o responsável pela crucificação do amado Mestre, nada mais lhe restava no mundo depois de tão terrível acontecimento. Era tarde demais para reconsiderar os seus atos imprudentes. O Mestre fora desmascarado publicamente ao encontrar-se promovendo sediciosa reunião oculta, para reagir contra os poderes públicos organizados e solapar as bases da sustentação religiosa do povo hebreu. Judas suicidou-se, completamente alucinado, enquanto junto a se ouvia o gargalhar mordaz dos agentes das sombras, que haviam levado o infeliz apóstolo a tão cruciante destino. Mas também ignorava que o sangue do generoso Galileu fora semeadura de luz para o orbe, o Cordeiro vencer as trevas pela sua renúncia à violência e pelo amor aos seus algozes. O suicídio de Judas foi mais decorrente da sua imprudente irresponsabilidade e angustiosa precipitação na obra em que devia cooperar e não intervir. Não foi um suicídio fruto do remorso decorrente de uma deliberada traição, conforme tem sido tolamente apregoado pela história do Mestre, mas sim um ato consequente do remorso produzido pelo terrível equívoco de haver confundido o reino espiritual de Jesus com o reinado material de Israel. E o Divino Mestre, tão justo e complacente para com os seus próprios algozes, tudo fez, no além-túmulo para balsamizar o espírito de Judas tão imprudentemente vítima das ciladas que lhe haviam armado os solertes malfeitores do astral inferior. Pergunta: podeis nos dar alguns exemplos dos efeitos a que se sujeitam aqueles que se suicidam, mas que não podem ser socorridos no espaço? Ramatiz: tomemos por exemplo aqueles que ingerem arsênico, ácido sulfúrico, potassa, formicida, que são violentos corrosivos que atacam as contrapartes etéricas do corpo carnal, pois já vos explicamos que todas as coisas, substâncias e seres possuem o que convencionamos chamar de duplo etérico. Embora vos pareça absurdidade, os venenos também atacam e depredam terrivelmente a tessitura do perispírito do suicida, pois produzem nele lesões astrais que se prolongam pelas encarnações seguintes, causando incessante aflição e enfermidade no futuro corpo de carne. O eterismo remanescente destrutivo do corrosivo continua a circular pela fisiologia do perispírito do suicida ainda há muito tempo depois de haver desencarnado. Além do sofrimento dantesco que o suicida tem de suportar após a sua morte translocada, vivendo incessantemente todo o fenômeno de sua agonia final, que só se extingue quando também atinge o limite exato que lhe restava para viver fisicamente, ele não pode se furtar a efeitos daninhos e enfermidades que ainda se prolongarão vigorosamente pela encarnação seguinte. A sensação permanente de acidez etérica circulante no perispírito permanece longo tempo atuando no espírito desencarnado, mesmo depois que já tenha ultrapassado o prazo em que deveria desencarnar naturalmente, na Terra, e que interrompeu pelo suicídio. O fenômeno é facilmente explicável, pois se trata da própria contraparte etérica, ou seja, do remanescente fluídico da substância material utilizada pelo suicida, que se dissemina e adere fortemente à delicada fisiologia astral do perispírito, nas regiões onde fisicamente também produziu maior dano. Então a lei kármica providencia para que, através de outra encarnação, o tóxico etérico seja condensado pelo corpo carnal e depois drenado para a terra, quando o cadáver se desmantelar no sepulcro. Daí o fato de em posterior existência serem muitos ex-suicidas portadores de organismos enfermiços e lesados principalmente no sistema nervoso e circulatório, ou nos principais órgãos atingidos, como sejam a faringe, a laringe, o esôfago ou o estômago. Inúmeros epilépticos, parkinsonianos, coreicos ou neuróticos, que não gozam harmonia no seu sistema nervoso são ex-suicidas, transfugas das vidas anteriores, vitimados pelos tóxicos e corrosivos que ingeriram um momento de loucura. Por isso ainda sofrem presentemente o efeito pernicioso do energismo etérico do veneno,
que ainda se conserva na contextura do perispírito e perturba o seu ajuste harmonioso ao novo organismo carnal. Pergunta: qual seria uma comparação mais objetiva para que melhor pudéssemos entender o assunto? Ramatiz: para o vosso melhor entendimento, suponde que o corpo de carne do suicida funciona como admirável mata-borrã, que enxuga o perispírito de sua lavagem de ácido ou de corrosivo etérico. Durante a fase em que enxuga ou condensa os venenos etéricos do perispírito,